A Máxima é a nova personagem confirmada no DCU. Mas quem diabos é a Máxima? E como ela pode agregar no filme do Homem do Amanhã, do James Gunn? Pois é, hoje a gente vai ter um vídeo especial porque eu fui atrás de todas as HQs da Máxima na DC. Ela foi praticamente confirmada aí no filme do Superman, o Homem do Amanhã, mas muitas pessoas falaram, né? Quem é Máxima? Não conheço essa personagem. E por isso aqui a Batcaverna tá fazendo esse vídeo especial para você saber absolutamente tudo sobre essa personagem. Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! E um grande salve aqui para os novos membros do canal, o Mr. Arthur Donge, Jonathan Morgado, Shuya Goenji e Gabriel Lucas de Oliveira. Lembrando que para quem é membro tem acesso a todas as nossas lives que a gente vem fazendo desse ano e também do ano passado. Agora sim, dado o nosso recado, vamos falar sobre a Máxima. Havia esse mistério de quem seria a personagem secreta no filme do Homem do Amanhã. Tinham rumores que poderia ser a Mulher Maravilha, a Grande Barda, mas agora a informação é de que realmente vai ser a Máxima. Essa é uma das 3 grandes especulações que haviam sido feitas. Ela era a mais desconhecida entre as 3, mas mesmo assim acabou sendo ela. E o primeiro ponto que eu acho que vale muito a pena destacar é que a Máxima é uma personagem que surgiu dentro das HQs do Superman. Ela foi criada em 89 pelo roteirista Roger Stern e o lendário ilustrador George Pérez. Na sua primeira HQ, Máxima aparece em Metrópolis, e desde o início a sua beleza chama atenção por onde passava. Um homem, inclusive, tenta assediá-la, mas ela resolve da sua maneira, matando esse homem. Máxima se instala num luxuoso hotel, e logo percebemos o motivo de sua estadia, o Superman. Ela causa uma tremenda de uma confusão na prefeitura, só para chamar o herói. E assim, o Clark aparece e ela fica encantada. Contudo, o confronto entre os dois é adiado quando a assistente de Máxima diz que o Super não é digno e causa toda uma discussão entre as duas. No final, é revelado que aquela Máxima era uma simulação e que a verdadeira estava vendo tudo pela sua nave. Algumas edições depois, ela confirma pelo Bill Scan que o Superman é compatível com ela para gerar herdeiros. Para Máxima, Superman é o homem perfeito. E ela até o imagina com algumas roupas um tanto quanto mais picantes, digamos assim. Essa é sua real intenção, casar com Superman e gerar um herdeiro para o seu império, Almerac, que está em constante expansão. Finalmente, Máxima chega à Terra, e depois de resolver a punição da sua assistente, ela vai conversar com o Superman. É explicado que ela é a grande rainha do império do planeta Almerac. Por séculos, o seu reino assimilou os maiores guerreiros das guerras que eles conquistaram. A rainha tem o poder de escolher com quem ela vai ficar. Geralmente, o melhor guerreiro, mas recentemente nenhum deles chamava a atenção da Máxima. Foi só quando ela viu o Superman lutando no mundo bélico do Mongol que ela realmente se interessou por ele. Clark recusa o convite dizendo que não tem interesse de ser pai de um déspota. O que a Máxima não reage muito bem a isso. Ela, inclusive, usa os seus poderes para mostrar a visão do Superman como Lorde Supremo do Império Almerac, mas, novamente, ele se recusa. Então, Máxima entende que o Superman não é o par ideal e desiste. Só que nessa altura do campeonato, o herói não pode deixá-la simplesmente ir embora, justamente pela destruição que ela causou e pelo homem que ela matou. Ele dá um tapa nela, e depois coloca um diadema que controla seus poderes. E assim, a Máxima é presa. Ela só iria voltar com importância alguns anos depois, numa saga chamada Pânico no Céu. E essa é a saga que o Insider falou que o filme do Superman pode acabar se baseando. Sabe, uma adaptação livre. Máxima aparece no espaço e se encontra com Draga, que estava atrás do Superman por vingança pelo que aconteceu no mundo bélico. Ambos encontram um herói no espaço, mas, na verdade, não era o Super, e sim a Supergirl, que, só lembrando, naquela época era a Matrix, e não a Kara. A luta é interrompida quando o mundo bélico aparece e os teletransporta para dentro. O mundo bélico tem um novo governante, o Brainiac.
E a verdade é que a Máxima estava trabalhando pro Brainiac. Ela lurou o Draga até ali. Máxima só está trabalhando pro vilão porque o mesmo conquistou Almerac. O seu exército foi derrotado e ela foi poupada, desde que ficasse ao lado de Brainiac. E todo esse esqueleto inicial da história é o que eu vejo que pode ser adaptado para o DCU do James Gunn. Como, por exemplo, o fato do Brainiac ter conquistado Almerac. Talvez no DCU ele não tenha conquistado com o mundo bélico, mas ele pode ter conquistado com a sua nave caveira, ele pode ter diminuído uma cidade de Almerac. A outra possibilidade é que eles podem substituir, né, o conceito do mundo bélico para o planeta salvação, que a gente viu ali na série do Pacificador. E nessa história, o Brainiac também controla mentalmente a Supergirl. Na sequência, o vilão ataca Metrópolis com a sua nave caveira, mas isso só serve de alerta para o Superman. É um aviso de que ele está chegando, e não está sozinho. Para enfrentar essa invasão, Superman monta uma equipe com a ajuda do Lex Luthor, e que não é a Liga da Justiça. Nessa saga, também podemos ver parte da extensão da força da Máxima, pois ela consegue vencer o Orion, um novo deus, numa luta mesmo, usando seus poderes telepáticos. E a outra coisa importante dessa saga é que o Superman vai montar uma equipe e ser uma espécie de líder. E é uma equipe bem grande, com Batman, Mulher Maravilha, Capitão Marvel, Fogo, Gelo, enfim, muitas pessoas. Até mesmo o Deathstroke faz parte. Durante um ataque ao mundo bélico, a Máxima ataca o Superman, mas como a Supergirl volta para o lado dos heróis, ela acaba recuando. Basicamente, a Máxima, nesse momento, é uma capanga de luxo do Brainiac. E isso claramente a incomoda. A Supergirl é quem acaba ajudando a Máxima a perceber que a única forma de honrar o legado do seu planeta é destruindo o Brainiac. E é assim que ela muda de lado. E é fundamental para derrotar o vilão. Na verdade, ela até passa da dose, ao usar seus poderes mentais ao ponto de lobotomizar Brainiac, uma atitude que o Superman detesta. E essa é uma outra coisa importante que tem nas HQs da Máxima. O Superman não gosta muito dela, especialmente no início da fase seguinte, que é super importante para a personagem, que é quando ela entra para a Liga da Justiça. Sim, ela foi membro da Liga da Justiça e foi super importante. Não vem dizer que ela é super desconhecida, porque ela não é tão desconhecida assim, tá? A Máxima segue querendo achar um homem para ter um herdeiro e reconstruir Almerac. O Superman é o único que ela quer, mas claro que o Clark não quer ela. E como essa liga aqui é formada por Ted Kord, Gladiador Dourado e Guy Gardner, a Máxima recebe muitas cantadas. Porque, bem, todo mundo quer ficar com ela. A primeira grande saga dessa HQ envolve justamente Almerac, pois o planeta está sendo novamente atacado. Os poucos sobreviventes mandam um capitão para avisar sobre o problema à Máxima. A rainha, ao ficar sabendo disso, decide sair da liga para salvar o seu povo. Os heróis vão atrás dela para ajudá-la, e também para prendê-la, porque o Superman quer porque quer prendê-la, justamente pelos crimes que ela cometeu na primeira edição que ela apareceu. O vilão responsável pelo ataque ao planeta se chama Starbreaker. Ao mesmo tempo que vai acontecer a luta com esse vilão com parte da Liga, a Máxima descobre a situação precária de seu planeta. Aliás, o seu povo não a vê mais como uma rainha por ter deixado o planeta por tanto tempo à mercê da sorte. Apenas uma pessoa ainda acredita nela, e Máxima se enche de esperança e usa todo o seu poder para reverter a destruição total de Almerac. E também o Starbreaker é derrotado pela Liga. No final dessa saga, o povo de Almerac decide que vai deixar de ser uma monarquia e passa a ser uma democracia. E Máxima é exilada e proibida de voltar ao planeta. E o Superman entende que a Máxima não tem para onde ir e que ela vai ter que ficar na Terra, desde que cumpra as leis terráqueas. Ele, inclusive, obriga a Máxima a usar roupas terráqueas e a responder pelos seus crimes da primeira edição. E com isso, a Máxima permanece nas HQs da Liga da Justiça até o encerramento dessa fase que antecede a JLA de Grant Morrison. A coisa mais importante que podemos destacar dela é que também aparece o seu irmão, o Ultra, que é com 2A. Nesse período, o uniforme dela também muda para algo menos sexy, digamos assim. Contudo, ao final dessa fase, ela deixa a equipe para se juntar à equipe do Capitão Átomo, chamada Extreme Justice. Nessa HQ mais casca-grossa e cara dos anos 90, a Máxima pergunta ao Capitão Átomo se eles vão ficar juntos, já que tem todo um climinha rolando entre eles na HQ.
Mas o Nathaniel Adams diz que já tinha prometido o seu amor para uma outra pessoa e que iria se casar com ela. Isso deixa a Máxima bem frustrada, o que eventualmente a leva a ter um novo uniforme. O grande objetivo dela é achar um homem para ter uma família. E tem também toda uma subplot do Amazing Man de achar que ela está interessada nele porque ele é um homem negro musculoso, como se fosse um fetiche por parte dela. Mas Máxima se defende, dizendo que não é nada disso. Ela só não está ligada na cultura terráquea. A Amazing Man, então, entende o lado dela e se oferece para ajudá-la a conhecer mais dos nossos costumes. Sendo um deles, assistir filmes adultos. E claro que isso leva aos dois ficarem juntos. E como vocês podem ver, essa era meio que a constância das HQs da Máxima nos anos 90. Ela era uma personagem bem unidimensional. E nessa HQ do Extreme Justice é ainda pior. Essa HQ é bem fraquinha, pra falar a verdade. Eu diria que realmente a melhor história dela até agora é a primeira saga da Liga da Justiça do Dan Jurgens. Toda essa parada do Extreme Justice não vai pra frente porque a HQ é cancelada. Na HQ do casamento do Superman, a Máxima retorna pra Terra para pedir mais uma chance para o Clark. E bem, já é tarde demais, né? Porque ele tá casando com a Lois. Inclusive, isso acontece quando o Superman tinha perdido os poderes. E a Máxima, ao descobrir isso, se sente enojada por ter pedido um homem em casamento. Ela chega a voltar a ser vilã novamente. Realmente, anos 90 aí pra Máxima é uma coisa um tanto quanto complicada. Na virada dos anos 2000, teve uma saga super importante nas HQs do Superman, que é a Guerra Imperiex. E é aqui que a Máxima morre. A Máxima faz uma aliança com vários heróis e vilões intergalácticos, inclusive Darkseid. Ela avisa o Superman que Imperiex está chegando. Almerac foi destruída pelo Imperiex. E num dos momentos mais importantes da saga, a Máxima, que é a capitã de uma nave, joga ela na frente de um super raio que o Imperiex estava disparando, salvando milhares de vidas. Mas ela, juntamente com sua tripulação, morrem. Eu também preciso citar essa HQ com essa capa infame do Superman beijando a Máxima sob a lápide da Lois Lane. Olha que coisa bizarra. Na verdade, isso é uma HQ que mostra uma versão alternativa, na qual o Wave Rider visita. Nessa história, realmente a Lois morre, e Clark acaba aceitando a Máxima como a sua esposa após muita insistência dela. E essa é a história da Máxima do pós-crise. Mas claro que ela retornou a partir dos Novos 52. A gente teve uma outra Máxima completamente diferente. Essa, inclusive, dá pra dizer que é um pouco mais complexa. Ela é apresentada na última saga da Supergirl dos Novos 52. Máxima estava de olho na Supergirl. Usando uma tecnologia avançada, o grupo dela transporta Kara para um outro planeta para testar suas habilidades. Ela se apresenta na base do soco mesmo, e é derrotada pela Kara. Acontece que a Máxima está junto com esse grupo aqui, que pertence à Academia Crucible, liderada por essa alienígena, a Liz Amata. Basicamente, essa nova Máxima é uma das melhores alunas da academia e recruta novos talentos. Essa acaba sendo uma experiência bem diferente para Kara, pois ela nunca chegou a terminar o colégio em Krypton. E em termos de personalidade, a Máxima é um pouco distante. Ela não é muito de conversar, mas por algum motivo ela se conecta com a Kara, e ambas viram boas amigas. Ela parece saber muito sobre alguns planetas na qual ela diz que a sua mãe conquistou. Contudo, fica aqui o mistério para saber mais sobre essa versão de Almerac dos 952. E também tem toda essa relação não muito boa com a sua mãe, na qual Máxima revela que não conversa com ela há algum tempo. Acontece que elas não se dão bem. Máxima reclama que a sua mãe só vê ela como alguém que pode ter um filho. Afinal, o seu povo depende dela para repopular o planeta. A Supergirl, ao escutar isso, fica bem triste por ela ser visto pela sua mãe assim desse jeito tão descartável. Na primeira missão da Kara pela Crucible, Máxima participa junto e apoia nas lutas. A Máxima volta antes para a academia, porque a Supergirl decide ficar para trás justamente para cuidar do cometa. O problema é que quando ela retorna, descobre que alguns alunos foram enganados por um dos diretores. A Máxima foi uma delas e tinha sido capturada. Ao ser libertada, ela ajuda Kara na batalha final. E com tudo resolvido, Kara retorna para a Terra, mas tem antes toda uma despedida aqui com a Máxima, que admite ser uma grande admiradora da Kara. Máxima não vê mais o seu planeta como a sua casa,
e sim a Academia Crucible como seu verdadeiro lar. E as duas, então, se despedem. Quase imediatamente que termina isso, se inicia o Rebirth. E a Máxima vai aparecer numa HQ da Superwoman. E ao contrário de alguns heróis que teve suas histórias resetadas a partir do Rebirth, a Máxima não acontece isso. Tudo o que aconteceu nos 952 permanecia canon. E essa saga aí que ela vai aparecer na Superwoman é basicamente uma continuação da sua história que a gente viu na HQ da Supergirl. Vemos a Máxima na Academia Crucible, observando a Supergirl pelos monitores. Ela diz que as memórias da heroína precisam ser apagadas, porque ninguém mais pode conhecer a Máxima. É então que vem um plot twist. Essa não é a Máxima que vimos antes. Ela está mais velha e se autodenomina a verdadeira Máxima, enquanto que a Máxima mais jovem, a dos 952, está congelada. E só para não ficar muito confuso, essa Máxima mais velha eu vou chamar de Máxima 2. Ela é basicamente uma vilã. Ela ataca o lugar onde a Supergirl e a Superwoman estavam, e vai direto pro fight. Máxima 2 explica que o título Máxima pertence a ela agora. E a princesa realmente é muito poderosa, mas durante a luta acaba se distraindo e se vê atacada pela Máxima dos 952. Ela deu um jeito de fugir e chegar até ali. E é revelado que a Máxima dos 952 é vista como uma desgraça para o povo dela. Isso porque ela abriu mão de ser rainha do planeta. E que foi basicamente o que a gente viu ali no final da HQ da Supergirl. Máxima 2 é derrotada graças a um ataque combinado do trio das mulheres. Após a batalha, Supergirl e Máxima dos 952 dão aquele abraço de reencontro. É revelado que a Máxima 2 era apenas uma guerreira de Almerac que assumiu o título. Máxima continua aparecendo na saga seguinte, que acontece na Terra. Fica sugerido que um dos motivos da Máxima ter saído do seu planeta é porque ela gostava de uma garota, e ela não foi aceita por gostar de quem ela gostava. Logo na sequência, ela confirma isso, dizendo que está procurando uma Natasha dela, que no caso ela estava se referindo a Natasha Irons. Só que até o momento, ela não encontrou ninguém. Agora, o restante da participação da Máxima é bem irrelevante nessa história, ajudando mais como apoio. E na sequência, a Máxima aparece numa HQ da Mulher Maravilha. Máxima aparece subitamente machucada na casa da Diana em Boston. A princesa de Almerac diz que não tinha para onde fugir. Ela foi atacada por assassinos do Príncipe Ultra, o irmão da Máxima e atualmente governante do planeta. Máxima está sendo perseguida por supostamente não seguir os rituais do seu planeta. O Ultron se aproveitou da brecha dela não querer ficar com homens e assumiu o trono. Agora, Máxima pede ajuda da Diana porque ela pode ascender ao trono se encontrar uma rainha, porque tudo que ela sabia sobre Almerac até agora era uma mentira. Mulher Maravilha decide ajudá-la, e com um jato invisível, a dupla viaja até Almerac. Elas aterrissam na Floresta Proibida, e lá que elas encontram uma aliada chamada Prima, que revela que Almerac era originalmente uma sociedade matriarcal. Ou seja, mais ou menos como era no pós-crise, mas com uma grande diferença que daqui a pouco o HQ vai revelar. Diana e Máxima aparecem bem na hora da coroação do Ultra. E a resolução aqui é bem simples, até um tanto quanto anticlimático. A Diana só usa o laço da verdade no príncipe, que confirma tudo sobre o passado de Almerac. E a Máxima, então, assume o trono ao casar com a Prima. Mas essa história não durou muito tempo. A DC, em 2025, fez um grande retcon em toda a história da Máxima. E ela voltou a mais ou menos como era na sua versão pós-crise. Na HQ Superman Treasury de 2025, Batman fala sobre Máxima. E como no passado, ela veio para a Terra para ficar com Superman e ter um filho. Ou seja, é reestabelecido todo aquele lore do pós-crise aqui, um grande retcon. Na mesma edição, vemos a Máxima ser ilustrada ao lado dos vilões. Tudo indica que, a partir de agora, esse vai ser o novo status quo da personagem. Ainda nessa história, Máxima retorna para a Terra e prende Superman numa nave, mas o Azulão consegue escapar. A vilã também tinha se aliado ao ciborgue Superman Henshaw, que está trabalhando aqui para mostrar que ele é tão digno quanto o Superman, justamente porque ele também queria ficar com a Máxima. Superman lida com Henshaw e depois enfrenta a Máxima. Inclusive, nessa luta, a Supergirl está presente. E ela não fala nada sobre a Máxima ser uma amiga sua da Academia Crucible. O que realmente leva a crer que tudo ali dos 952
e do início do Rebirth foi apagado. O Superman derrota a Máxima sem piedade. Claro, o Clark não a mata. A Diana prende a Máxima e a sua nave sai da Terra. E bem, isso é tudo que eu encontrei da Máxima. Essa é uma personagem que também ficou conhecida por aparecer no Superman Animated Series. E o episódio que ela aparece é basicamente a origem dela. Ela quer ficar com o Superman e ter um herdeiro. Essa personagem também apareceu na série da Supergirl da CW e na série de Smallville. É por isso que eu não concordo muito que ela é uma personagem assim tão desconhecida. Pô, 2 adaptações live action. Apareceu no desenho do Superman, tem toda uma história nas HQs, participou da Liga da Justiça, não é assim tão desconhecida. Mas sim, ela é desconhecida. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a saber mais sobre a personagem. De qualquer jeito, eu acho que a adição da Máxima no filme do Superman é um grande acerto do James Gunn. Eu continuo achando que aparecer a Mulher Maravilha ali ia ser meio perdido, sabe? E agora não, a gente tá falando de uma personagem do Superman que já teve ligação com o Brainiac, que pode fazer sentido. Em termos de personalidade, eu acho que o James Gunn vai fazer diferente dos quadrinhos. Não acho que ele vai escrever essa personagem como uma personagem que tá sempre atrás de alguém pra casar, sabe? Não acho que ele faria isso, não é muito a cara de James Gunn. Mas ainda assim, eu acho que vai pegar alguns pontos importantes da Máxima ali dos anos 90. Mas enfim, galera, é isso. Por favor, comentem aqui embaixo, deixa aquele like. Esse vídeo deu um trabalhão de fazer. Muito obrigado por assistir até o final. E vocês estão ligados? Dá-lhe DC. E esse foi o vídeo da história da Máxima no DCU. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.